Vamos colocar aqui na tela também, porque a gente teve essa disputa entre Ceará e Sport, não federações, mas em relação aos dois times, porque vão se enfrentar pela Copa do Nordeste, né? E o Ceará estava pedindo para que o jogo fosse de portões fechados, né? Mas a gente tem aqui, ó, por exemplo, notícia aí de ontem, o jogo marcado para a Arena Pernambuco, né? Que já é um estádio conhecido pelas torcidas visitantes por ter uma acessibilidade muito ruim. E a gente vê várias brigas em relação a isso, né? Várias brigas de torcida, inclusive. E aí tem essa notícia que diz: Sport Ceará, PM declara que segurança absoluta só é possível com portões fechados. Confronto marcado para a Arena Pernambuco é válido pelas quartas de final. E aí tem isso aqui também, né? Sport Ceará na Arena Pernambuco, agendado inicialmente para o dia 10 de abril pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O órgão apontou que pode deslocar um efetivo de 625 profissionais para o evento, mas foi o trecho final do texto que chamou a atenção. A PM indicou que, para ter a absoluta segurança no duelo, o recomendado era que o confronto não tivesse presença de público, com portões fechados. Mesmo assim, ainda não teria absoluta segurança por conta do acesso, né? Além disso, cita que a absoluta segurança se caracteriza como um cenário de completa ausência de ameaças de risco, descaracterizando totalmente o ambiente onde o futebol se desenvolve, pois a presença de público, a situação dos clubes, a caracterização das torcidas mandantes, organizadas, mandantes e visitantes, o histórico de ocorrências, a deficiência do sistema de controle interno do estádio, a mobilidade e o fluxo de pessoas são fatores que por si já não possibilitam tal garantia, sendo um fator de grande peso para a mitigação do risco, a ausência do público. Portanto, para uma drástica redução de possíveis danos, recomenda-se que a citada partida de futebol seja realizada com portões fechados, sem a presença de público. O Ceará, claro, endossou o pedido, né? Aprova o pedido de não ter o público, certo? E aí a gente teve aqui também essa outra notícia de que o Ceará, ele pede para que não só seja uma partida com portões fechados, que seja uma partida longe da cidade de Recife, né? Em publicação nas redes sociais, o Ceará endossou o pedido para a Procuradoria do STJD retirar o mando de campo do Sport para o confronto das duas equipes. O duelo ainda não teve data definida pela CBF, mas deve acontecer no meio da próxima semana. Aqui um post do próprio Ceará, né? Vamos abrir aqui. O post diz o seguinte: em reunião realizada na sede da FCF, Federação Cearense de Futebol, né, na terça-feira, então dessa semana ainda, o Ceará endossou o pleito da Procuradoria do STJD em retirar o mando de campo do Sport, com a mudança do local entre Sport e Ceará, com data ainda de ser definida, ou com sua realização com portões fechados. Entendemos que a realização do jogo em outro local, que não é o estado de Pernambuco, é fundamental para manter a segurança de nossos jogadores, staff e principalmente a nação alvinegra, frente às cenas de selvageria ocorridas na final da Copa do Nordeste de 23 e do atentado ocorrido neste ano contra a agremiação do Fortaleza. Que seja feita a justiça, trazendo para a situação o resultado que põe em primeiro lugar o bem-estar e segurança de todos os envolvidos dessa partida. Pelo que a gente tem visto nas movimentações, a gente tem aí então uma negativa em relação a isso, né? Vamos dar uma olhada aqui. Sport e Ceará. Cadê aqui? Pedido negado. Vamos ver se tem aqui. Pedido de portões fechados negado pelo Procurador-Geral do STJD. Isso daí eu tô passando as informações, tá, galera? Vamos ver aqui, ó. Coloca na tela. Pedido de portões fechados para Sport e Ceará pela Copa do Nordeste é negado pelo Procurador-Geral do STJD. Dessa forma, o duelo entre Leão e Vozão, pelo menos momentaneamente, segue mantido na data e local estabelecido pela CBF. Data está previamente marcada para o dia 10, certo? Previamente. Pelo que eu entendi até agora, não houve ainda a confirmação sobre isso, tá? Isso aí é notícia aí de ontem, tá?
O duelo Sport Ceará pelas quartas de final deve mesmo acontecer na Arena de Pernambuco e com público. Pelo menos é o que garante o procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem do NE45, que é esse portal de notícias, né? O procurador não acatou o pedido da Federação Cearense, que alegava por falta de segurança no estado de Pernambuco, né? Como a gente já tinha lido a informação anterior, para a realização do confronto. Porém, o parecer não é definitivo, pois precisa ser acolhido pelo auditor Felipe Bevilacqua, relator do órgão, que terá a decisão final. Lembrando que essa manhã o Departamento Jurídico do Ceará encaminhou ao STJD solicitando a alteração da data do duelo. Seria na próxima quarta-feira, do dia 10 para o dia 20. Eita, boba da peste. O Ceará quer que esse jogo seja de portões fechados e a 100 km do estado de Pernambuco, depois da recomendação da Polícia Militar de Pernambuco, que não garantiu segurança absoluta no duelo entre as duas equipes, embora a PMPE afirma que irá fazer o possível para que nada aconteça. Enfim, provisoriamente, pelo menos até agora, foi negado o pedido de portões fechados e de retirada do jogo aí do estado de Pernambuco. Pelo que eu tinha entendido, eles tinham solicitado tirar o jogo da cidade de Recife, mas eles foram mais longe ainda, né? Pediram a tirada do jogo do estado de Pernambuco. E, cara, sendo da diretoria do Ceará, eu entendo isso, né? Esse pedido, porque a gente viu, né, o jogo entre Sport e Fortaleza, um atentado da torcida do Sport contra o ônibus do Fortaleza. Inclusive, um dia desse, a gente viu notícias de prisões sendo feitas sobre isso, né? Foi o presidente e o vice-presidente, se não me engano, que foram presos. Organizada Sport. Vamos ver se eu acho isso aqui. Notícia do CNN, né? Então tem aqui, ó, aquele ataque lá contra o ônibus do Fortaleza. Ataque contra o Fortaleza. Presidente e vice de organizada do esporte são presos. Informação revelada nessa quarta-feira, dia 3, pelo secretário de Segurança de Pernambuco. O presidente e o vice da Jovem do Esporte, principal organizada do clube, foram presos nessa quarta-feira pela Polícia Civil de Pernambuco, por envolvimento no atentado contra o ônibus do Fortaleza. A informação foi revelada pelo secretário de Segurança de Pernambuco. Com isso, 5 pessoas já foram apreendidas desde o início das investigações. As informações escolhidas nessa fase é de que há envolvimento direto do presidente e do vice da torcida organizada do esporte. Foram expedidos 2 mandatos de prisão contra eles e acabaram de ser cumpridos. Então a gente já tem aí informações sobre, na verdade, os vândalos que acabam participando desse tipo de atentado, que foram presos e que sejam mantidos presos, tá? Porque a gente sabe que direto acontecem essas prisões, a polícia age, prende e depois os caras são soltos. E acabam voltando a fazer exatamente o mesmo tipo de coisa. Que sejam presos, mantidos presos, certo? E que a gente possa voltar a ter segurança. Porque não é o cenário ideal, cara, você ter as equipes jogando com portões fechados ou jogando fora da sua própria cidade, fora do seu próprio estado por falta de segurança. Mas hoje é uma realidade que a gente tá vivendo, tá ligado? Hoje é uma realidade. Inclusive, recentemente a gente viu diversas situações como essas, né? A gente viu aí os caras sendo presos por causa do ataque contra o ônibus do Fortaleza, e o correto é isso, né? O correto não é você tirar o público do estádio, porque do público do estádio, 95%, meu irmão, são pessoas de bem. Eu diria até mais, né, do que isso. Só que esses últimos 5%, eles acabam estragando todo o espetáculo por conta de brigas. A gente viu briga também entre Náutico e Sport, né, na arquibancada. Então, assim, não é uma coisa que é só a torcida do Sport. Não é, tá? Então não tô querendo falar aí contra a torcida do Sport, de jeito nenhum. Mas eu tô querendo falar contra os vândalos gerais, de todas as torcidas. E incluo a minha torcida também, tá? Não tô me isentando a minha torcida de culpa. Tem também os seus marginais, né? E a gente sabe disso. E aí é por isso que a gente precisa também ter essa consciência, né? Não é atacar, por exemplo, só o Sport. Ah, a torcida do Sport é toda de maloqueiro. Não é, velho. Tem vários torcedores do Sport que vêm aqui na live também e que são super gente boa, a gente sabe disso, os caras convivem com a gente, brinca, tira onda e tal, e são super respeitosos. E eles mesmos também
são a favor da punição contra alguns vândalos, tá? Mas não é por isso que a gente precisa generalizar isso para toda a torcida, certo? Então, o correto é a gente ter essa ideia certa do que a gente precisa fazer para corrigir isso, né? E não é acabando com a torcida no estádio que a gente vai corrigir isso, certo? Pode ser que, nesse momento, a própria Polícia Militar de Pernambuco disse que não dá para trazer segurança absoluta para esse jogo tendo público, e eu vou além. A Polícia Militar de Pernambuco não tem a capacidade de manter a segurança do jogo, mesmo que fosse com portões fechados. Fosse com portões fechados, sem presença de público, mesmo assim, a delegação do Ceará, no trajeto para o jogo, para o estádio, e no trajeto saindo do jogo, poderia também ser alvo de ataques, né, de atentados aí da torcida do Sport, como o próprio Fortaleza foi, né? Então, assim, esse atentado não aconteceu dentro do estádio, né? Aconteceu fora, na rua. Então mostra a incapacidade da polícia de armar um esquema de proteção contra os dois ônibus, tá? Porque a gente já viu até torcedores do próprio time atacando o próprio ônibus, a gente já viu isso em diversos momentos, então precisa saber proteger os dois, não só dentro do estádio, no entorno do estádio, mas em todo o trajeto, né? E isso mostrou aí uma incapacidade da polícia, né? E assim, bicho, não é uma coisa só da polícia de Pernambuco também não. Em diversos estados a gente vê isso acontecendo, né? É uma falha de segurança pública, né? Em que falta o planejamento correto da polícia para poder fazer esse esquema de segurança. Eles não sabem. E, bicho, os caras, na moral, é muito fácil isso aí. Tá ligado? E é como eu venho dizendo, muitas vezes os órgãos de segurança, como a polícia, a Secretaria de Segurança Pública e os outros órgãos, eles tomam as atitudes mais fáceis, só para poder dizer que tá fazendo alguma coisa, e não tomam as atitudes corretas, né, que é investigar, correr atrás, ir atrás dos caras, prender os malandros, né, prender os safados e tentar garantir a segurança da população de uma maneira geral. Não, só diz assim, não, proíbe a torcida, proíbe a camisa, proíbe bateria, proíbe tudo, tira o público do jogo, tira o público do estádio, tira o jogo da cidade, bota o jogo em outro estádio. Às vezes os caras tomam essa decisão que é a mais fácil, só pra dizer que tá fazendo alguma coisa, ao invés de realmente correr atrás pra prender os vândalos e os bandidos, tá ligado? Isso daí é que eu acho errado aí nas atitudes da polícia, de uma maneira geral, tá? Isso daí não é uma coisa única da polícia de Pernambuco, não. Aqui em Alagoas a gente vê isso aí também, tá ligado? Em outros estados a gente vê isso aí também, sabe? Mas, enfim, não sei se a polícia ela tem medo de atuar contra os caras. A gente viu agora também torcedores da Organizada do Esporte sendo presos por conta desse ataque ao ônibus do Fortaleza, mas que mostra também a incapacidade da polícia de, sabendo como as coisas acontecem, se precaver, né? Se antecipar os fatos e evitar isso aí. Sabe qual é o trajeto que os ônibus vão fazer, sabe como é que eles vão pra lá, como eles vão pra cá, e tem que saber armar um esquema de segurança, tá ligado? E não sabem. Tanto a prova que não sabem que o ônibus do Fortaleza teve aquele ataque, tá ligado? Mas, enfim, eu acho que o que a Polícia Militar de Pernambuco divulgou é que não pode dar a proteção absoluta, né? A segurança absoluta. Então, só a polícia dizer isso, pra mim, já era um motivo do STJD tirar o público do estádio, ou tirar o jogo da cidade de Recife, colocar o jogo em um local mais seguro, né? Então, eu acho errado, né, o jogo se manter no mesmo estádio, na Arena de Pernambuco, e com o público, sendo que a própria polícia diz que não tem condições de oferecer a segurança absoluta. Pô, isso daí já era motivo de tirar o jogo de lá, tá ligado? Enfim, a polícia tá dizendo, velho, não sou eu, é a polícia que tá dizendo, tá ligado? Então, bicho, se a polícia tá dizendo, velho, então, pô, cumpra-se, tá ligado? Enfim, vamos ver e vamos torcer pra que esse jogo aconteça aí sem mais incidentes, tá? Mas que é muito preocupante isso que a gente viu, né, velho? A própria polícia dizendo que não consegue dar segurança. É foda, né, velho? Não quero prejudicar também o esporte nem a sua torcida, certo? Ao contrário, eu quero que o esporte possa jogar em casa com torcida, mas com segurança também, certo?
Para o time visitante, para o time local, para a torcida visitante, para a torcida local, eu quero que haja paz no futebol. Porque a galera fala paz nos estádios, mas aí às vezes essas coisas acontecem fora do estádio, né? O problema é esse também. Então é paz no futebol, paz na nossa vida, paz no mundo, paz mundial. É isso que eu pretendo aí, tá ligado? Essa é a minha ideia. Enfim, isso aí é a minha opinião, né? Você que tá vendo aí esse corte aqui no canal de cortes, deixa o like aqui, se inscreve. E nossas lives rolam lá no Espaço da Bola, hein? No canal Espaço da Bola, pra você poder acompanhar lá nossas lives e debater com a gente sobre esses assuntos, tá?